Olá, eu sou Uda Vidal, do projeto Bordadeiras Nômades, e no vídeo desta vez vou ensinar a fazer 2 pontos de bordado livre. O primeiro deles é o ponto haste português. É um ponto da família do ponto haste e um ponto muito bonito de se trabalhar. O segundo ponto será o ponto repolego, também um ponto fácil de executar. Todos dois é fácil, não tem mistério esses pontos. O repolego também é um ponto muito bonito. Então, neste vídeo, eu vou ensinar esses 2 pontos, porque eles vão entrar nos nossos bordados daqui para frente. A gente tem bordado bastante ponto corrente, ponto haste, então agora nós vamos utilizar mais esses 2 pontos, ok? Então, lembre-se, não esqueça de comentar, compartilhar, enviar para um amigo, deixar o seu ok, dizer o que você achou dos pontos, que isso ajuda muito o canal a ser mostrado para outras pessoas, para que as pessoas possam aprender também. O tecido que eu usei aqui é canhamo grosso, né? Os fios são fios de rolinho. Esse aqui é um resto de fio de crochê. Esse aqui é o Cleia 125 de rolinho também, porque esse ponto aqui é um ponto que requer um fio assim mais grossinho, para que fique mais encorpadinho, porque tanto no tom sobre tom, como no colorido, ele fica bonito. Então, bora lá aprender? O ponto haste português, a gente inicia com um ponto mais largo, saindo com a agulha no meio deste espaço que você escolhe. Dessa forma. Deixa eu passar aqui. Você vai colocar a sua agulha 2 vezes neste espacinho que fica aqui atrás do fio. Observa que aqui, quando eu fiz o ponto, o fio saiu bem no meio do ponto, ó, bem no meio. Então, nós vamos fazer 1, 2. Passamos 2 vezes por baixo do fio neste cantinho. Agora, nós vamos deixar o fio aqui para baixo e vamos voltar aqui e fazer outro ponto. Agora, nós não vamos fazer outro ponto comprido assim. Nós vamos fazer a metade do ponto, que equivale à metade desse. E sair na ponta do ponto. Vai ficar dessa forma, como se fosse um haste normal, ó. Tá vendo? Você vai puxar o seu fio para baixo. E aqui, nesse espaço aqui, ó, eu vou puxar o fio aqui para que vocês possam ver. No espaço onde fica 2 fios, ó, onde fica a metade do ponto anterior e este outro ponto que veio, que ficou por cima, você vai fazer 2 laçadas. Vai passar a sua agulha por baixo dos 2, ó. Uma vez. 2 vezes. Dessa maneira. Vai voltar e continuar o ponto, ó. Feito o ponto. Desculpe que aqui meu fio ficou por baixo. Feito o ponto, você põe o teu fio para baixo e passa 1, 2. Vê? Vai formando nozinhos. Joga o teu fio para baixo e volta lá para fazer o ponto. É o único momento que você puxa o fio para cima, ó. Abaixa o fio, vem e passa novamente naquele espacinho onde ficou os 2 fios
Vou puxar aqui e mostrar outra vez, ó. Ó. Ó, aqui nós temos a metade do ponto anterior, ó. Então, quando a gente puxa esse fio, o que que acontece? Nesse espacinho aqui, fica 2 fios. Fica o que já estava e o que veio. Observe, dessa forma. E é nesse espacinho que você vai voltar com a sua agulha e pegar os 2 fios. Uma vez. 2 vezes. Vai pôr o fio para baixo e vai para frente com o ponto. Ajusta o fio, joga o fio para baixo e entra novamente para fazer os 2 pontinhos ou as 2 enroladinhas, né? Nesta parte onde tem os 2 fios. Ó, assim, ó. Aí joga para baixo novamente para continuar o seu ponto. O seu pontinho vai ser sempre a metade do ponto anterior. Então, você vai fazer o seu pontinho e sair na ponta do ponto anterior. Ajusta, vem com seu fio para baixo e com a agulha de baixo para cima, passa pelos 2 fios que ficam junto. Uma vez. 2 vezes. O haste português é da família do haste, porque ele lembra muito o haste. Também bem usado para fazer cabinhos, para fazer contorno de pétalas. Aliás, é um ponto que dá para usar no que você quiser. Feito, abaixa o fio. Ajusta, põe para baixo. Com a ponta da agulha para cima, faz as 2 voltinhas, pegando os 2 fios, joga o fio para baixo. Faz o ponto, fio para baixo, agulha para cima, uma laçada, 2 laçadas, mais um ponto. Duas voltinhas, pegando os 2 fios. E para encerrar, não tem mistério. É só vir aqui onde você saiu com o último ponto. Vem, encerra, vira e arremata. O ponto haste português vai ficar desta forma. É como se fosse um ponto haste cheio de nozinho. Aqui eu fiz ele também no branco, ó, para vocês verem que tanto faz colorido ou no tom sobre tom, ele fica bonito. Aqui eu fiz com um fio de rolinho, mas pode ser feito com fio de meada, fio de crochê, com o fio que você quiser. Quanto mais grosso o fio, mais grossinho o ponto vai ficar. Quanto mais fino, claro, mais delicado vai ficar. Aqui o fio que eu usei é um pouquinho, coisa mínima, mas é um pouquinho mais grosso do que este aqui. E dá para vocês ver a diferença, olha. Agora, eu vou ensinar para vocês o repolego. O repolego é um ponto muito fácil, mas requer atenção. Não precisa riscar para fazer esse ponto, mas eu fiz 2 risquinhos aqui, um ao lado do outro, ficou, não dá nem para perceber que é 2. Ó, só se olhar bem de pertinho.
mas fiz 2 apenas para que vocês vejam que eles vão lado a lado. Para iniciar, nós fazemos um ponto curtinho. Dessa forma. Voltamos aqui no início do lado dele. E o segundo ponto é o dobro do primeiro. Então, ele vem mais à frente. Desta forma. E sai aqui, no final do primeiro. Ó, assim. E vai ser feito agora um ponto do lado de lá, que vai à frente a metade deste. E vai voltar no início deste. Aqui, claro, nós temos um nozinho que é para ajudar. Então, a moral da história deste ponto, que consiste, na realidade, são pontos desencontrados, né? Por quê? Porque um ponto vai sempre à frente do outro e volta onde o outro está. Ó, aqui, ó, vou com este ponto aqui e vou fazer com a minha agulha o movimento aqui por cima para que vocês vejam, ó. O meu ponto vai entrar reto aqui, mas vai sair lá no início do outro. Ó. O outro ponto, por sua vez, vai vir aqui. E vai sair no início do de cá. Assim. Observem que vão ficando desencontrados. Aqui eu saí um fio antes, não fica legal. Então, deixa eu voltar aqui e sair bem, porque tem que sair bem no pezinho do ponto, para que fique bem certinho. Ó. Tá vendo? Aqui, se eu pego este ponto do lado de cá, eu saio do lado de lá. Estou com a agulha do lado de lá, ó, fazendo ponto do lado de lá, eu saio do lado de cá. E com isso, observe que os pontos vão ficando sempre desencontrados. Eles não ficam com a terminação no mesmo lugar. A agulha que eu estou usando aqui é uma agulha de ponto cruz, aquela agulha sem ponta. E o tecido é canhamo grosso. Também pode ser bordado em brim, algodão cru. Pode ser bordado no que vocês quiserem. Esse ponto só não é legal para bordar em tecidos muito finos. Ó, eu tenho aqui a metade do ponto, ó, observe aqui, eu tenho a metade do ponto onde está o meu fio. E eu vou uma metade para frente. E saio onde aquele outro ponto está. O mesmo eu faço do outro lado, ó. Caminho a metade para frente e saio onde o de cá está. Aqui eu terminei o ponto. O que eu vou fazer? Lembram? Quando nós iniciamos o ponto aqui, nós iniciamos com um pequenininho que equivaleria à metade do ponto seguinte, né? Se a gente colocar a agulha assim, ó, o pontinho do lado de cá equivale à metade do segundo ponto. O mesmo vai acontecer aqui. Terminei, fiz o último ponto,
Então, eu vou voltar aqui, ó, onde sairia a minha agulha para fazer o ponto seguinte, né? Que viria mais ou menos aqui, ó, mas não vem. Então, ele vai vir na mesma direção deste aqui. E aí, encerra o ponto. Você inicia com um meio pontinho e termina com a metade do ponto também. E ele vai ficar o tempo todo assim desencontrado. Um ponto muito bonito, repolego. Se feito também no tom sobre tom, também fica bonito, olha. Aqui eu fiz ele no branco, branco no branco, para vocês verem como fica bonito. Então, mãos à obra, treinem, porque é um ponto muito bonito e muito usável. Vamos usar nos nossos próximos bordados, ok? Beijo no coração de vocês. Vamos colorir a vida, porque precisamos disso, não é mesmo?